Então, digo bora, né? Vamos lá. No nosso exercício, a gente precisa dominar bem a parte de potenciais. O potencial de oxirredução é uma parte que é bastante importante para a gente conseguir resolver ele. Eu vou até colocar aqui já nesse modelo esquemático o nosso exercício. Não preciso mais dessa parte. Então, aí. Então, o teu exercício falava o seguinte: o marca-passo ele é um dispositivo para estimulação elétrica do músculo, tal, e vai falando dos negócios. Só contextualização até chegar a essa parte aqui. A bateria do marca-passo é formada pelos metais lítio e prata. Os potenciais padrão de redução desses metais são lítio, Li+, formando lítio sólido. Potencial de redução dele é menos 3,05. E prata, potencial de redução mais 0,80. A gente tem que lembrar na pilha que a dinâmica dela é a seguinte: você tem ali dois eletrodos. Esses dois eletrodos estão mergulhados em soluções ácidas. Vou colocar aqui que a gente está usando o H2SO4, mas pode ser qualquer ácido para você mergulhar ali, desde que ele forneça uma certa quantidade de elétrons livres, tá? E todos eles estão aqui em solução. Então, esse é o princípio de funcionamento. Esses eletrodos em solução vão ficar ligados por um fio. E aqui em cima desse fio eu vou colocar uma lâmpada, bem ridícula, porque eu não sei desenhar. E a gente vai ver que quando a gente ligar isso aqui, a lâmpada vai acender misteriosa e magicamente. Só que não. Aqui no caso, a bateria que ele está utilizando é uma bateria de lítio e prata. E aí, ele quer que você calcule a DDP dessa bateria. Atenção! Na bateria de lítio e prata, você precisa determinar quem que vai oxidar e quem que vai reduzir. Como que você determina isso? Você tem aqui os seus potenciais. E para determinar, você tem que olhar quem tem o maior potencial de redução. Mais 0,80 é maior que menos 3,05. Então, a prata reduz. Pessoal, lembra que sempre que existe um cara que reduz, tem que existir um cara que oxida. Se a prata reduz, quem oxida é o lítio. Quem reduz, consoante com consoante, é o cátodo. Quem oxida é o ânodo. Vamos seguir a regra do vogal, vogal, consoante, consoante. Quem oxida, que é o ânodo, aumenta a carga. Quem reduz, que é o cátion, diminui, não diminui a carga. Aumenta a carga, diminui carga. Ou seja, recebe elétron do elétron. E aí agora sim a gente pode fazer esse exercício, tendo isso em mente. Por quê? Porque potencial de redução, vocês viram isso rapidamente na última aula, ele é calculado da seguinte maneira: é o potencial de quem oxida, mas aí você tem que usar o potencial de oxidação de quem oxida, mais o potencial de quem reduz. E aí você tem que usar o potencial de redução de quem reduz. Quem é que reduz a sua pilha? Quem reduz é a prata. Então você sabe que no lugar do potencial de redução de quem reduz, aqui é o potencial de redução mesmo, você vai colocar 0,80. Agora, qual que é o potencial de oxidação do lítio? Aqui você tem o potencial de redução. O potencial de oxidação, ele é o inverso do de redução. Ele é mais 3,05. Logo, quanto que vai ser o potencial da sua pilha? 3,05 mais 0,80 dá 3,85 volts.
Primeira parte do exercício está determinada. O potencial da minha pilha é 3,85 volts. Alguma dúvida aqui? Vai lá, podem perguntar. Ô, senhor, por que você trocou o menos por mais? Porque é o potencial de oxidação. Aqui eu tenho potencial de redução, Estela. Eu tenho que transformar redução em oxidação. Entendi. Certo? Mais alguma dúvida? Ele pergunta também qual que é a reação do ânodo. Quem que é o ânodo? O ânodo é quem oxida. Bom, beleza. Quem oxida é o lítio. Pessoal, nessa semi-reação que eu escrevi, o lítio está reduzindo ou oxidando? Não, Duda, é bem tranquila a conta. Bem simples a conta. Pessoal, nessa equação, onde o lítio está passando de mais 1 para 0, ele está reduzindo ou oxidando? Reduzindo? Ele tem que oxidar, Bonatti, mas ele está reduzindo, né, Estela? Ó, ele está indo de mais 1 para 0. A carga dele está diminuindo. Ele está reduzindo. É a reação que você quer? Não é, porque ele tem que oxidar o lítio. O lítio na sua pilha, ele está oxidando. Se o lítio tem que oxidar, o que você vai fazer? Você inverte a conta. Agora, o lítio está passando de 0 para mais 1. A carga aumenta. Logo, ele oxida. Então, a sua resposta é mais 3,85 com essa equação. Lítio 0 indo para lítio 1 mais 1 elétron. Esse era o exercício número 1. Eu sei que ele é longo, mas ele envolvia tanto a parte da pilha quanto a parte do potencial. E isso é bastante relevante para vocês agora. Não diria que é fácil, Ana. Diria que ele tem sua complexidade, tá? É um exercício relativamente complexo. Mas eu entendo que vocês não tinham visto tanto ainda da parte tanto de pilha quanto de oxidação. Hoje a gente vai fazer essa revisãozinha rápida para poder ajudar vocês. Eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte. Não, era só calcular. Esse potencial de oxirredução, eu posso calcular ele daquele jeito que eu mostrei agora, mas eu tenho também outras possibilidades. Como que funciona? Vejam bem, aqui eu tenho aquela pilha básica, né? A pilha que a gente tinha feito na semana passada, a pilha de Daniel, ela tinha um eletrodo de zinco e um eletrodo de cobre, os dois ligados, né? Aqui tinha uma lâmpada, que eu vou fazer agora de cabeça para baixo, porque não cabe no desenho. Ficou parecendo um cogumelo do Mario, mas não tem problema. Essa lâmpada ela acendia quando passava a corrente elétrica aqui. Beleza. Na pilha de zinco de cobre, a gente sabia do seguinte: o potencial de redução do zinco vale menos 0,76. E o potencial de redução do cobre vale mais 0,34. Tudo em volts, tá? Não esqueçam dos volts. Aqui eu tenho potencial de redução à esquerda e potencial de oxidação à direita de vocês. Veja bem, vamos lá, vamos calcular o potencial da maneira tradicional. Como que é o potencial da maneira tradicional? É o potencial de quem oxida mais o potencial de quem reduz. Olha só, potencial de quem
oxida? É o potencial do zinco. O zinco, quando ele oxida, ele tem um potencial mais 0,76. E o cobre, quando reduz, tem um potencial mais 0,34. Aqui eu peguei o potencial de oxidação de quem oxida e o potencial de redução de quem reduz. Por isso que ficam os dois positivos, tá? Atenção com isso. Quanto que dá esse valor? 1,1 volts. Esse aqui é o potencial da pilha que a gente tinha feito semana passada. Atenção, essa parte potencial cai demais no vestibular. Quando cai no vestibular, como que eles mandam os valores para vocês? Eles não mandam os valores desse jeito que está na tabela. Geralmente eles fazem isso aqui. Eles não colocam o potencial de oxidação e trazem para você só os potenciais de redução. Quando acontecer isso e você não lembrar como você acha os potenciais de oxidação também, o que você pode fazer? Qual a expressão do meio? Não, isso aqui são as semi-reações, tá, ô Duda? Você usa em outra situação. Agora não. Agora você não vai usar. É só o potencial agora, tá? Pessoal, quando você tem só o potencial de redução, você pode fazer o seguinte. O potencial maior menos o potencial menor. Isso vale para redução e para oxidação. Aqui no caso, eu vou dar os dois exemplos, vou começar com redução. Como que ficaria? Olha só, quem que tem o maior potencial de redução aqui, ó, entre mais 0,34 e menos 0,76, o maior potencial é 0,34, menos o menor potencial, que é menos 0,76. Ah, professor, não pode esquecer o sinal? Não pode, pelo amor de Jeová, esquecer esse sinal. O sinal tem que aparecer. 0,34 menos 0,76, isso vai ficar positivo. A somatória disso aqui é 1,1 volt. Olha só, vai dar igual sempre? Sempre vai dar igual. Com certeza. Tem que dar igual. No próximo caso, a gente pode fazer a mesma coisa. Potencial maior menos potencial menor para o potencial de oxidação também. Se o exercício der o potencial de oxidação, você faz o quê? Você faz a mesma coisa. Olha só, agora eu vou riscar os potenciais de redução e eu vou ficar só com os potenciais de oxidação. Quais são os potenciais de oxidação? Mais 0,76 e menos 0,34. Quem que tem o maior potencial aqui? 0,76 mais 0,76. Menos o menor potencial, menos 0,34. Não pode esquecer esse sinal. Se esquecer o sinal, você vai errar o seu exercício. Menos com menos vai dar mais. Você vai ter 0,76 mais 0,34. Vocês vão escutar uma miada aí, pessoal, normal. É a Nala. Ela fica miando por um tempo, daqui a pouco ela para. Depois que eu tiver mais 0,76 com mais 0,34, fiz joguinho de sinal, isso vai dar 1,1 volt igualzinho, pessoal. Tudo dá 1,1 volt. Por quê? Porque essas fórmulas são exatamente a mesma coisa. Elas simplesmente calculam o ΔE para qualquer reação. Tá beleza, pessoal? Deu para entender melhor agora como calcular esse potencial? Vou dar um exemplozinho rápido para vocês. Ó. Calculem o potencial para mim. Sim, eu consigo, mas você pode ler só uma, tá, Bonatti? Olha só, faz uma pilha de lítio e cobre agora. Com esses potenciais aqui. Menos 3,04 e mais 0,34. Então, ó,
Potencial de redução do lítio, menos 3,04. Potencial de redução do cobre, mais 0,34. Quanto que é o ΔE dessa equação aqui? É simples, é só usar potencial maior menos o potencial menor. Quanto que vale o potencial maior? Mais 0,34. Quanto vale o potencial menor? Menos 3,04. Menos com menos vai dar mais. 0,34 mais 3,04. Isso vai dar 3,38 volts. Você pode fazer uma pilha com qualquer metal dentro dessa tabela. E você vai poder sempre calcular esses potenciais de redução e de oxidação com facilidade. Tá? O que vai ser dado para você no exercício? Vão ser dados para você sempre essa semi-reação e sempre pelo menos um dos potenciais. Se eu tivesse que optar, se eu tivesse que fazer um chute aqui, um apontamento aqui, sempre os exercícios dão o potencial de redução. Eles dão preferência pelo potencial de redução, tá? Então, sempre aparece a semi-reação com o potencial. E, geralmente, o que é solicitado é que você calcule o potencial da pilha ou que você veja qual que é a melhor pilha que você consegue formar. Por exemplo, eles te dão lá, encontre a pilha com maior potencial. Aí eles te dão uma opção de pilha com lítio, com cálcio ou com zinco no seu ânodo, no ânodo, né? E o seu cátodo vai ter a prata. Aí eles falam assim, qual desses metais produz a pilha de maior voltagem? E aí é simples você fazer isso. Você calcula isso a partir da tabelinha que eles vão te dar. A pilha, quanto mais distante for o seu material, ó, lítio até prata, depois zinco até prata, diminui a distância. De cálcio até prata, diminui a distância. A pilha melhor, que vai ter maior voltagem, é aquela pilha formada pelos metais com maior diferença de potencial. Quanto maior a diferença, mais forte é a pilha que você forma. Tudo bem? Deu para entender melhor a questão do potencial? Que bom, pessoal. Ai, ai, nada. O gato me mordeu aqui. E aí a gente pode passar para a parte de eletrólise, da parte de eletrólise e pilhas. A primeira coisa que eu considero deixa eu já olhar para vocês, aqui com vocês, o exercício da semana. O exercício da semana 9 do 11, o primeiro exercício, é sobre o potencial. Então, se você olhar teu questionário lá, ó, você vai ter as duas semi-reações aqui, e ele vai te perguntar, qual que é o potencial da pilha que vai ser formada aqui? Tranquilo. É o potencial maior menos o potencial menor. Você vai encontrar o potencial da pilha. Praticamente já te dei a resposta. Praticamente a resposta já está aí para vocês. Está na cara já. Tá? E o segundo exercício? O segundo exercício ele é de eletrólise. Como que funciona esse segundo exercício? Bom, primeiro, vamos ver o que é essa eletrólise aí que a gente está falando. Então, até agora, a gente estava estudando as pilhas. O que são as pilhas? Pilha nada mais é do que elétrons fluindo espontaneamente entre dois metais, entre um agente que é redutor e um agente oxidante. Nada mais do que isso. Eu tenho um material que oxida, eu tenho um material que reduz, e esses dois materiais, eles trocam, eles dão elétrons entre eles, eles trocam elétron entre eles, isso gera corrente elétrica. É um processo químico que é espontâneo, que acontece
naturalmente. E olha que curioso, por ser espontâneo e acontecer naturalmente, o ΔE é sempre maior que zero, ou seja, ele é sempre positivo. O ΔE de uma pilha nunca fica negativo. E aí isso já dá uma dica para vocês, ó. Lá naquele exercício, qualquer ΔE que for negativo, você já pode cancelar, você já pode tirar das suas respostas, das suas possibilidades de resposta. Vai ser impossível ter um ΔE de pilha que seja negativo, tá certo? Agora, existem pilhas que a gente força o caminho contrário delas. Vocês podem nunca ter percebido isso, mas o que é a bateria do celular, por exemplo? Quando a bateria do celular está acabando, você fornece energia para ela reiniciar, para ela ter carga de novo. E esse processo é o que a gente chama de eletrólise. A eletrólise nada mais é do que quando o movimento agora vai ser contrário, ele é forçado. Então você usa a energia elétrica para forçar um movimento contrário. Por isso eu digo que a eletrólise é um processo não espontâneo. Ela só acontece se você fornecer energia elétrica para ela. E por ser um processo não espontâneo, o ΔE de toda a eletrólise é menor do que zero. É um ΔE negativo. Então, olha, o que a gente precisa saber? A pilha, ela gera da energia química, ela gera energia elétrica. A eletrólise, com a energia elétrica, ela armazena energia química. E assim você pode usar seu celular, você pode usar o controle do videogame com a pilha recarregável. É a maneira mais simples de se explicar a eletrólise, é isso daí. Sabendo disso, já sabe o básico de eletrólise. Agora a gente vai aprofundar isso através dos conhecimentos sobre como a eletrólise acontece. Então, um conselho, toda eletrólise, ela tem que ter uma bateria, tá? Então, se você bater o olho num esquema, numa prova qualquer, e viu que tem bateria, viu a bateria, você sabe já, ó. Opa, bateria, eletrólise. Com certeza, isso é eletrólise. Qual que é a diferença do esquema da bateria, da eletrólise, para o esquema da pilha? A diferença está principalmente na questão dos polos. Por quê? Bom, o polo que chama de ânodo na minha pilha, quem era o ânodo, oxidava. Quem era o cátodo, reduzia. Isso continua igual na eletrólise. A diferença é, lá na nossa pilha, quem oxidava era o zinco. Aqui na eletrólise, quem vai oxidar é o cobre. E quem vai reduzir é o zinco. Não sei se vocês lembram, deixa eu ver se eu estou com um esquema de pilha aqui. À medida que o zinco ia oxidando, ele era corroído. Então tinha uma hora que a minha reação ela parava, que o zinco parava de ser corroído, que ele parava de fornecer energia. Enquanto que o cobre, ele recebia depósitos de material. A eletrólise vai fazer o contrário. Ela vai depositar partícula no zinco e vai começar a corroer o cobre. Por isso que você vai reverter a situação. O que antes estava oxidando e reduzindo, agora está invertido. O zinco passa a reduzir e o cobre passa a oxidar. A diferença é que aqui o ânodo é o que a gente vai chamar de polo positivo e o cátodo a gente vai chamar de polo negativo. Por quê? Porque esses polos eles têm que entrar numa bateria. E a bateria, ó, ela tem um polo negativo aqui, um polo positivo aqui. Esse polo da bateria ele tem que se ligar aos polos opostos dos meus materiais, né? Então, por quê? Porque se ligasse polos iguais, não ia ter fluxo de energia. Então, para manter o fluxo de energia, o ânodo é o polo positivo, o cátodo é o polo negativo. Isso é o básico, é o simples da eletrólise. O que mais que a gente pode falar da eletrólise? A gente pode diferenciar ela em dois tipos diferentes.
nós temos a eletrólise conhecida como ígnea e a eletrólise conhecida como eletrólise aquosa. Eu odeio a animação de slide a partir de agora, do fundo do meu coração. E a aquosa. Qual que é a diferença entre as duas? Como você já pode suspeitar, a aquosa acontece na água. A ígnea, você pode lembrar aí de rochas ígneas. O termo ígneo, ele faz referência a altas temperaturas. A eletrólise ígnea, ela acontece sem água nenhuma. Por exemplo, você vai fazer a eletrólise do NaCl, você vai fundir ele. Você vai aquecer ele a mais ou menos 800 graus Celsius e aí ele vai ficar no estado líquido. A partir daí, você vai aplicar energia elétrica aqui no meio e a aplicação dessa energia elétrica vai fazer com que o cloro, que geralmente reduz, oxide, e que o sódio, que geralmente oxida, reduza. Por que existe essa diferença? Porque na eletrólise ígnea, é fácil você prever o que vai acontecer. Veja bem, na eletrólise ígnea, você só tem o sal. Por exemplo, NaCl. Consequentemente, o Na+ vai reduzir e o Cl- vai oxidar. Isso é uma certeza que você pode ter, porque a eletrólise só tem esses dois íons no meio dela. Por que a eletrólise ígnea é diferente da aquosa? Porque na eletrólise aquosa, pessoal, a água também sofre um processo de auto-ionização. Então, vamos supor que agora você vai fazer a eletrólise de NaCl e água nesse meio. Para fazer essa eletrólise, pode falar, Ana. Transformar eletrólise ígnea. Ígnea. Isso. Você falou do NaCl, é ao contrário, então, quem oxida que reduz? Pode repetir a pergunta? No NaCl, da eletrólise ígnea. Essa aí que você falou, é isso. Isso. O negativo e positivo tá ao contrário? Ele fica ao contrário? Isso, ele fica invertido. O polo positivo e o negativo fica invertido, porque é uma característica da eletrólise. Tudo bem? Era isso a pergunta? Mas tipo, então ele não vai ser tipo positivo e negativo, vai ser negativo, negativo e positivo, positivo? Não, cuidado. Aqui, ó, o negativo fica do lado. Aqui é a bateria, tá, Ana? Não sei se ficou claro. Aqui é uma bateria. Então, na bateria, o polo positivo fica do lado oposto. Tá errado isso aqui. Isso aqui não é da bateria, não. Isso aqui é do polo mesmo. O cátodo aqui é o polo positivo, porque na bateria, esse aqui é o meu polinho positivo. Depende muito, Ana, da parte de física. Pensa o seguinte comigo, Ana. Por que fica invertido esses polos? Porque quando você olha para uma bateria, a bateria vai ter também dois polozinhos. Você pode pegar qualquer bateria na sua casa, pilha, etc. Você vai ver. A bateria tem um polo que é positivo e ela tem um polo que é negativo. Então, para ligar meu eletrodo, por exemplo, para ligar o meu cátodo, que é o cara que vai reduzir, ou seja, que ele vai receber elétron, para conseguir receber elétron dele, eu tenho que gerar o fluxo da minha bateria. A bateria, ela fornece elétrons do negativo para o positivo. Para o meu cátodo conseguir receber os elétrons, então eu tenho que ligar ele no polo positivo da bateria. Por isso que fica invertido. Não sei se ficou claro. Mas se não ficar claro, você pode me perguntar que eu volto mais ainda a explicação.
Não deu para entender sim. Deu? Então, essa inversão se dá por causa dessa resistência da bateria agora, tá? É só por isso. Então, pessoal, ó, qual que é a diferença da eletrólise ígnea para aquosa? Na aquosa, eu vou ter a água ionizando. E quando a água ioniza, ela produz H+, e OH-. Então, eu vou ter íons competindo com os íons do meu sal, com Na+, e com o Cl-. Como que eu posso descobrir quem que vai ter preferência aí para oxidar e para reduzir? Simples. Você vai ter que decorar uma regra. Qual que é essa regra? No polo positivo, no polo que oxida, a preferência é dos ânions, a preferência é, na verdade, de ânions não oxigenados. O ânion tem oxigênio? Não. Se não tem oxigênio, então ele tem preferência em oxidar mais no lugar da água. Para o caso do cátodo, você tem que saber que a água ela tem preferência da família 1A e 2A. Então, a água vai reduzir se você tiver elementos da família 1A e 2A. Essas são as regras que você tem que decorar. Os outros metais que sobrarem, que não forem família 1A e 2A, eles todos vão ter preferência, ó, eles que reduzem. Mas se você encontrar átomos da família 1A e 2A, você sabe que átomo dessa família não reduz, não sofre redução com a água, tá? Enquanto que os ânions não oxigenados preferem oxidar no lugar da água. Uma dica, se você for prestar vestibular do Enem ou vestibular da Unesp e tal, isso não costuma cair, não é comum cair eletrólise porque é muita coisinha para decorar. Costuma cair mais pilha e potencial de oxirredução. Mas se você for fazer um exercício desses, ou se você for estudar para um exercício desses, e quiser só dar uma revisada, revisa na semana antes da prova essa tabelinha. Lembra dela na semana da prova. Dá preferência para as outras coisas mais importantes e só dá uma revisada nessa tabela. Porque se cobrarem, geralmente cobram essa tabelinha aqui. Cobra que você saiba quem vai ter preferência para oxidar, quem vai ter preferência para reduzir. Tudo bem, pessoal? Com isso, a gente finaliza o nosso material da semana. E atenção, ó, no exercício 2, eu pergunto o seguinte. Sobre a eletrólise em solução aquosa do NaCl, qual afirmação é incorreta? Ou seja, você vai ter que olhar para o NaCl, saber quais cátions eu vou estar formando e na competição com a água, quem que vai ganhar? O sódio, que é da família 1A, ele vai ter preferência ou o Cl vai ter... Ou é o Cl que vai ter preferência no lugar da água? A gente tem que olhar exatamente isso. Pode falar, Duda. Não entendi o que você falou. Sor, manda aqui. Manda o quê? A gravação da aula? O PowerPoint comentado? Não entendi o que você pediu. O senhor não entendi essa pergunta da tarefa. Agora que eu vi o tanto de mensagem que chegou. Vou te mostrar, Estela. Então, eu estou perguntando assim, ó. Você vai ter uma eletrólise aquosa de água e NaCl, certo? Então, você vai formar Na+, Cl, H+, e OH-. E aí, a pergunta é você avaliar quais afirmativas estão corretas. Vamos lá, vamos olhar aqui as afirmativas corretas. Você tem que avaliar a incorreta, perdão. A. Vai ter formação de Cl2 no ânodo? Ah, tabela. Espera aí. Enviei no chat. Vou ver se vai enviar. Parece que foi. Aí você vai pegar a tabela, Estela, e pensar assim, ó, bom, para formar a Cl2, eu tenho que
o Cl teria que vencer lá a oxidação da água. Olha a regrinha. Espécies oxigenadas, esses íons não sofrem oxidação. O H2O e o H+, na verdade, oxidam, ou os íons não oxigenados têm preferência em oxidar antes da água. Quem que vai ganhar a competição entre Cl- e H+, Estela? É o Cl-, certo? Então, se você olhar lá na sua pergunta, vai ter formação de Cl2? Vai. O Cl2 vai oxidar e eu vou formar o Cl2 aqui. B. A produção de sódio metálico. Para ter produção de sódio metálico, o sódio tem que ganhar da água. Olhando a regrinha, o sódio ganha ou o sódio perde da água, Estela? Avaliando isso, você vai chegar na sua questão incorreta. Tudo bem, Estela? Aham, entendi. Entendeu? Tudo bem, pessoal? Pessoal, no mais é isso. Finalizo por aqui a nossa aula de hoje.